Oi, Olá, Carol. tudo bem? Tudo bom? Deixa eu aumentar aqui, melhorar o meu volume, que tá horrível, tá baixo. Agora sim. E aí? Vamos lá. Que Muito frio aí? friozinho! Nossa, que friozinho! Tá gelado hoje. Nossa, gente do céu, acordei com muito frio. Vamos lá para a gente esquentar, então. Vou te apresentar aqui, Carol. Tem um monte de gente que não te conhece. A Tá? doutora Carol é nossa odontopediatra. Além de especialista em odontopediatria, ela também é especialista em endodontia. Para quem não sabe, endodontia é tratamento de canal, né, Carol? Isso mesmo. Então, primeiro eu me especializei em endo, né? E aí depois que eu me apaixonei, né, pela odontopediatria e agora eu faço a parte de endo, né, toda a parte de canal também na odontopediatria, né? E é legal falar isso, Carol, porque tem muita gente que nem imagina que se faz tratamento de canal em criança, né? Nossa, e faz mesmo, né? Tem muitos pais, né, que Infelizmente. ainda tem aquela ideia que dente de leite vai cair, né? Não tem problema. E na verdade é ao contrário, né? Deus fez o dente de leite por alguma razão, né? Então ele tem Sim. função, né? Ele tem função, ele tem a razão de estar ali e ele dói igual um dente permanente. Ele tem nervo, né? Ele dá cárie, Uhum. né? Então a gente tem que ter a mesma percepção como se fosse um dente permanente mesmo. Cuidado igual, né, Carol? Um cuidado igual, exatamente. Então vamos lá começar, Carol. Hoje o assunto, a gente tem um monte de assunto quando a gente fala de bebê e criança, É mas a verdade. gente resolveu focar nessa primeira live aqui na boquinha do bebê. E aí nas Tá. próximas a gente fala mais na boquinha dos maiorzinhos, né? Isso. Como cuidar, então, da boca do bebê recém-nascido? Precisa limpar, não precisa limpar? Isso a gente sempre escuta. Como é que a gente Isso. faz, Carol? Quando é que a gente sabe que tem que limpar? E se tiver que limpar, o que que a gente usa para limpar a boquinha do bebê? Então, né, os estudos mostram, na verdade, que não tem necessidade de limpar, né? Tá. Que o próprio leite materno, né, se a mãe realmente estiver amamentando, esse próprio leite materno vai ajudar a proteger a boquinha do bebê, né? Mas tem muito bebê que ainda não, que a mãe não conseguiu dar o leite e toma fórmula, e essas fórmulas ficam na boca do bebê. E aí fica com aquele cheirinho, né? Porque aí o bebê pode regurgitar um pouquinho, aí fica com aquele cheiro. E aí, nesses casos, a gente usa, sim, uma gaze enrolada no dedo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Ou um lencinho, uma própria fralda com água mesmo, né? E limpa a cavidade oral para esses casos de fórmula. E também a gente gosta já de começar a introduzir alguma coisa na boca do bebê, mesmo sem dente, porque a gente já vai começar a acostumar aquele bebê para quando ele nascerem os primeiros dentinhos, ele já ter uma noção que a gente vai colocar uma escovinha na boca dele. Vai se Então, é mais acostumando já, né? para ele adquirir um hábito, né? Os pais já adquirirem um hábito e aquele bebê já saber o que vai acontecer. Então, uma vez por dia, a não ser que aquele bebê tome muita fórmula e fique com algum cheirinho na boca, a gente limpa de 2 vezes ao dia. Mas se não, uma gazezinha enrolada no dedo ou a própria fraldinha, aquela fraldinha, e coloca e passa ao redor de todo o rebordo, rebordo em cima, na frente, atrás. Passa também na língua. Aproveita que já vai estar com o dedo lá Não. dentro da boquinha do bebê e passa na língua também. Então, assim, Ok. tem necessidade? Não tem a necessidade. Mas a gente já quer fazer uma introdução para aquele bebê se acostume. E nos casos de fórmula também, para não ficar com aquele cheirinho na boca e tudo mais. Ok. E aí, no máximo, 2 vezes por dia já é suficiente, Carol? No máximo 2 vezes por dia. Se não, uma vez, na hora que for dar o banhozinho no bebê, colocar a fraldinha e já limpar, porque aí também você já tá, né, fazendo, já tá limpando o bebê, já tá dando banho nele, você aproveita e já limpa a boquinha dele também. Legal. Então, isso no caso que não, de não ter dentes, Isso, no caso de né? não ter dentes, isso, porque realmente é bebezinho mesmo. Uhum. E aí, depois, já nasceu, por exemplo, o primeiro dentinho. E aí o Nasceu o neném primeiro. ainda continua a mamar. Como é Isso, que a então gente higieniza agora? nasceu o primeiro dentinho, a gente já usa escova, né? Tem muitos pais, Olha, eu tenho umas coisinhas aqui, eu separei. Tem muitos pais que sim. perguntam sobre
o A dedinho de dedeira. silicone, a dedeira, né? Se isso aqui adianta para limpar o dente. Não, não adianta. Isso aqui realmente é só para fazer uma massagem quando os dentes estão nascendo, estão erupcionando. Então, você pode até pegar e fazer uma massagenzinha, porque coça, né, a gengiva, aquele bebê fica irritado. Então, você pode usar isso aqui para fazer uma massagem só na boquinha do bebê. Mas isso aqui não serve como escova. Então, nasceu o primeiro dentinho, tem que usar a escova de dente. Aí eu trouxe alguns modelinhos aqui de escovas que eu tenho Nossa, aqui em casa. E aí, eu gosto qual que é muito, a nasceu, ordem, Carol? nasceu o primeiro dentinho, eu gosto muito dessa da Cocoricó, que é da Bitufo. Ela é da Cocoricó, ela chama Meu Primeiro Dentinho. É muito pititica. E as cerdas são bem macias. Então, 6 meses, mais ou menos, começam a nascer, erupcionar os dentes. Então, já nasceu o primeiro dentinho, então, vai usar a escova de dente. Tem que usar a escova de dente, tá? Uhum. Então, eu gosto dessa, da Bitufo para o meu primeiro dentinho. O bebê começou a crescer, aí existem as escovas, na verdade, com as idades que elas... Na própria Embalagem? a embalagem já tem de 24, de 0 a 24 meses, já tem. Então tem a Uhum. Colgate da Oral-B, que é a Oral-B Stages, que eu gosto bastante, elas têm as cerdas macias. Eu gosto muito da Man, que ela tem a cabecinha bem pequena, ela tem rosa, tem azul, acho uma graça. E ela é ótima, tem a cerda boa. E tem essa aqui também da Man, que é legal, que ela tem esse aqui, esse stopper aqui, né, que a gente chama, que é para você colocar, Aham. você quando for escovar a boquinha do bebê, você não colocar muito lá dentro da gargantinha dele. Ah, E que esse legal. aqui, essas duas, ela tem até um massageador, porque como o dentinho dele tá nascendo, ele gosta de De morder morder. tudo. Então, essa Uhum. aqui, ela tem duas funções. Então, dá para o bebê morder e coçar a gengiva e você escovar o dente também. E isso aqui dá para tirar, né? E a gente pode usar dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. Se você quiser Impressionante. dar na mão do bebê para ele não colocar lá dentro da garganta dele. E esses massageadores Aham. são ótimos, ó. Tem de várias marcas. Tem da Chico, tem da Nuke, né? Além de todos os outros massageadores, né? A gente tem um monte de massageador quando o bebê está nascendo. Tem aqueles que vão na geladeira, que a gente pode Esse colocar daí que você na... está mostrando com o líquido dentro é aquele que coloca na geladeira. Isso, esse é da Man, que coloca na geladeira e aí você dá para o bebê porque alivia muito na hora que os dentinhos estão nascendo. Ainda mais os de trás, né? Os primeiros molares que começam a nascer aí, a partir de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, já começam a nascer, já romper os primeiros molares, né? E até os pais, nossa, já começou a nascer o dentinho de trás? Já começou, a partir de 1 ano e 2 Aliás, meses, então já essa é começam uma a nascer. pergunta do Dr. Hilton, nosso colega implantodontista, ele acabou de entrar aí. A dúvida da Clarinha, que tem 1 ano e 4 meses, que já erupcionou o molar. Então tá na idade certa, né, Tá Carol? super na idade certa. A partir de 1 ano e 2 meses já começam a nascer os primeiros molares. Que Então, são os até dentinhos lá no fundo. que são os Uhum. dentinhos, são os primeiros molares, e os segundos molares vão nascer a partir de 2 anos e pouquinho. Até os três Tá, anos, toda a dentição decídua já está completa na boca. Então, 1 ano e 4 meses está super na época na e é idade certa. normal. E os primeiros molares nascem antes dos caninos, Olha, tá. Uhum. tá? E, Carol, aproveitando aqui a dúvida do doutor, era quanto à frequência de escovação dos dentinhos de leite. Então, a gente pode escovar 1 a 2 vezes por dia, né? Porque a gente fala, a gente precisa realmente escovar, porque tem dentinho acumula placa, né? Então, Uhum. precisa escovar. Então, se for optar, né, para escovar, escovar à noite, né? Só que a gente sabe que tem, né, toda a parte de amamentação, da amamentação noturna, que é isso que a gente tem que começar, na verdade, a tomar cuidado, né? Ah, Para a gente não deixar acumular. Então, 1 vez por dia, à noite, né? Na verdade, os pais ainda vão estar aumentando os filhos à noite, na madrugada. Então, o que a gente gosta e a gente indica bastante, os estudos já mostram, né? Tudo isso é usar a pasta de dente com flúor. Que isso é toda uma questão também, né? Que os pais sempre perguntam: ah, mas é. usa pasta com flúor, pasta sem flúor? Então, se escovar 1 vez ao dia,
mais à noite depois do jantar, assim, né? Depois da mamada, antes de ser a mamada, porque tem a mamada da madrugada, né? Ou a mamada já Isso. para dormir, a mamada do soninho, depois do jantar, né? Escovar e passar a pasta de dente até 3 anos de idade, a gente usa 1 grãozinho de arroz. Então, a gente fala até de Uhum. 6 meses a 1 ano, meio grão de arroz, a quantidade é pouquinha, né? Mesmo. E a partir de 1 ano, 1 grãozinho de arroz, né? A gente fala até 1 grãozinho de arroz cru, porque o grão de arroz É já bem cozido ele já é pequenininho mais mesmo. pequenininho mesmo. Mas tem que usar pasta de dente com flúor, porque todos os estudos, inclusive nos Estados Unidos, todo mundo, né? O mundo já usa pasta de dente com flúor e, na verdade, só vai trazer benefício, né? Porque esse Uhum. flúor vai ficar na cavidade e ele vai precisar, e quando o bebê, ou a gente mesmo, né, adulto, quando ele precisar, quando a gente precisar, ele vai ser acionado e ele vai fazer o papel dele, né? O flúor de proteger como se fosse um escudo mesmo de proteção, Uhum. né, para aquele dentinho. Então, a quantidade de pasta é pasta de dente com flúor e o que, na verdade, diferencia é a quantidade. Essa quantidade de pasta, que é 1 grãozinho de arroz, se o bebê engolir, não tem problema, porque tem os pais que ficam preocupados. Ah, se o bebê Tá. engolir, qual é? Porque ele não sabe cuspir ainda, né? Então, qual Uhum. seria o problema? Ah, de intoxicação. Para uma criança ter uma intoxicação de flúor, ela tem que comer tubos e tubos de pasta. O que pode vir a acontecer é uma fluorose, na verdade, que são aquelas manchinhas brancas, levíssimas, assim, né? Isso se vier a acontecer, né? Ok. Então, assim, só Uhum. vai trazer mais benefício do que malefício. E como aquele bebê, ele mama, tem ainda as mães, né? Tem aquela amamentação a livre demanda, né? E depois começam as papinhas, né? Então a gente prefere e a gente preconiza o uso de pasta de dente com flúor já desde o primeiro nascimento do dente. Não tem problema, não vai intoxicar, mesmo que o bebê Uhum. engula, não tem problema nenhum, porque é 1 grãozinho de arroz que a gente vai colocar e essa quantidade de flúor já vai ser super benéfica pro dentinho dele. Carol, então, no caso do doutor Ito, que a filhinha dele vai dar o jantarzinho tal do bebê, escova o dentinho. A hora que ela for dormir, vai ter a mamada lá noturna, no meio da madrugada. Tem que escovar o dente depois? Essa é a pergunta dele, né? Tudo bem essas mamadas esporádicas à noite e ela dormir em É, a seguida? Não gente precisa. A gente não. A gente sabe, né? Porque toda vez que a gente come, o nosso pH da boca ele cai, né? Mas vem alguns estudos mostrando aí que o pH, quando é uma amamentação peito, esse pH ele acaba não ficando tão ácido assim como se fosse uma fórmula, porque a fórmula a gente sabe que tem Ah, fórmula que tem açúcar. açúcar. Então é Uhum. diferente, né? Porque tem todo um questionamento, né? Ah, mas a amamentação, então quer dizer do peito vai dar cárie? Não, ela não vai dar cárie, né? E a gente agora alguns estudos vêm mostrando que a amamentação, né, do peito mesmo, o pH da boca ele não cai, né, da forma que a gente imaginava. Mas agora assim, vai tomar uma fórmula, né? A mamãe tá dando, os papais estão dando uma fórmula. Normalmente essas fórmulas têm açúcar, né? Então ele fica com esse açúcar e a gente sabe que a doença a cárie ela é açúcar dependente, né? Então, a nossa Uhum. preocupação toda, por isso que a gente faz um tratamento muito individualizado, de acordo com cada criança, de acordo com cada necessidade de cada bebê, porque tem pais que, não tive leite, preciso da fórmula, mas que fórmula que você está dando? Né? Então, a gente precisa, por isso que a Uhum. gente tem esse tratamento individualizado. Mas, assim, tá no peito, dá a mamada noturna, não tem problemas. Vai acordar de manhã, acorda e dá uma escovadinha, né? Ou escova o dente um pouquinho. Não tem, a gente não precisa também ficar nessa neura, né? Porque tem muita gente que fala, não, porque tem que escovar, porque tem que limpar, porque tem que não sei o quê. A gente sabe quanto difícil é toda essa dinâmica dentro de casa, né? Tem. E a gente sabe que Ah, a mamada noturna, na verdade, vai acabar trazendo aquele soninho. O que a gente precisa é começar ter um hábito depois, porque é igual a gente, igual adulto. A gente sabe que a gente precisa dormir de boca limpa. Então, nós uhum. temos o hábito de escovar o dente antes de dormir.
Então, é a mesma coisa, né? Então, depois que os pais começam a introduzir as comidinhas, as papas, e esse leite, na verdade, vai sendo. A ideia é essa, né? Que daqui a pouco a criança não. O bebê não vai precisar mais daquele leite, né? Ele vai começar a fazer a introdução alimentar e esse leite noturno vai começar a sair, e aí A o pai vai diluir, começar a né? introduzir essa higiene antes dele dormir. Então, assim, se ele fizer essa higienização antes da criança dormir com a pasta de dente com flúor, e se for um leite, né, do peito, leite materno, a gente não tem esse problema. Mas agora, é Ok. fórmula. Se for uma fórmula, o ideal seria, sim, pelo menos pegar uma fralda ou uma gaze mesmo, enrolar no dedo com uma água, com uma aguinha e realmente esfregar os dentinhos. Esfrega os dentes, Uhum. passa para aquela placa, né, aquele leite que ficou, não acumule e para que não realmente não dê uma cárie futura. Porque se fica com uma predisposição maior a ter uma doença cárie na boca. Né? Se for fórmula, se a fórmula tiver açúcar, tá? Uhum. Ótimo, Carol. Então a gente já respondeu, o doutor Hilton agradeceu aí, e ele comentou até que no caso da Maria Clara, ela adora engolir pasta de dente. Não, e essas pastas de dente são maravilhosas, né? É de tutti-frutti, de Ai, chiclete, de uva, são todas docinhas maravilhosas, né? Então a gente fala, pasta de dente com flúor é um remédio. É como se fosse qualquer remédio que a gente guarda fora do alcance da criança. A gente tem, né? A gente guarda sempre no sim, armário, lá em cima. A gente nunca deixa remédio esconder. perto de criança. Então, pasta de Uhum. dente com flúor é remédio. Quem tem que colocar a pasta de Os dente na pais. escova são os pais. Então, é um remédio, né? Não é para deixar a criança usar. A gente pode deixar a criança, óbvio, a gente coloca e deixa, né? Escovar, brincar um pouquinho, mas a escovação final tem sempre que ser dos pais. A gente pede para os pais escovarem os dentes dos filhos mais ou menos até 7, 8 anos de idade, porque a gente sabe que até essa Uhum. idade eles não têm coordenação motora para saber o que é na frente do dente, em cima do dente, atrás do dente, passar fio dental, né? A gente fala que é igual escola, né? Se a gente pudesse estar do lado, tivesse uma escola, né, de dentistas para as crianças virem até a gente todos os dias escovarem o dente, igual eles vão na escola Uhum. aprender a escrever, né? E é uma habilidade manual, né? E a gente sabe que essa habilidade manual, se ela não for criado um hábito, né, e treinada todos os dias, a criança realmente não fica com essa habilidade, né? Se os pais Sim. olharem realmente, elas não têm, elas escovam assim, né? Ah, aqui, não sabe nem o que está fazendo. Então, sempre a escovação final tem que ser dos pais, mais Dos ou menos pais. até essa idade, 7, 8 anos. Mas pode Outra deixar ele dúvida. brincar para ficar uma coisa Aham. fã também, uma coisa gostosa, né? E tem até uns aplicativos, tem um da Oral-B, que chama Magic Timer. Ele é Ah, um aplicativo chama Magic Timer. E aí ele treina, você coloca lá quantos minutos você quer que o filho fique escovando, ou você escovando junto com ele. Você pode baixar esse que legal. aplicativo, aí fica lá o Mickey, você escolhe o personagem que você quer e fica tocando uma musiquinha e Ah, escovando os com tempo. dentes para as Boa crianças. É uma dica. graça, é uma graça. Outra dúvida do Dr. Hilton sobre a higienização da língua. Quantas vezes, Carol? No bebezinho? Uma vez por dia também? Uma vez por dia também, a não ser que realmente, né, o bebê esteja tomando uma fórmula e aquela fórmula Sim. realmente acumule muito na boca dele, e aí pode higienizar de 2 vezes ao dia, passar, né, colocar gaze ou colocar realmente a fraldinha e limpar mesmo. A gente fala para limpar a boca inteira, já que a gente já vai introduzir já o dedo, já vai limpar, a gente pede para limpar tudo, né? Então, os rodetes Uhum. aqui em cima, em frente à gengiva, passar todo em frente à gengiva, aqui no palato, na frente aqui da gengiva, atrás, e aproveitar e sempre limpar a língua, sempre higienizar a língua. Mas agora, se ele toma uma Perfeito. fórmula e acumulou muito, limpa 2 vezes ao Melhor dia, limpar mais. Tá ótimo. para não Outra ficar com dúvida aquele aqui. cheirinho. Aham. Quando tirar essa mamada noturna? Aí a gente precisa também ficar junto com o pediatra, né? Porque Tá. tudo isso vai Uhum. depender do peso da criança. Ah, a criança tá pegando peso, não tá pegando Hum. peso. Então a gente
a gente precisa caminhar junto com o pediatra, Ah, né, para ver realmente a parte nutricional do bebê, né, que é o foco. Mas a gente precisa também entender que a saúde bucal é saúde, né? A gente fala que a saúde do bebê e da criança ela é geral, é da uma só, né? boca, Uhum. é tudo. Então, na verdade, tirar a mamada noturna, ela tem que ser conjunta junto com o pediatra, né? Mas assim, a gente acredita que quando essa criança ela já começou a introduzir toda a parte de papinha, já começou a fazer essa introdução, normalmente, né, o pediatra já começa a tirar as mamadas, porque ela está começando Uhum. a se alimentar e ela precisa ser estimulada, né? O que eu falo muito para os pais isso, né? O que faz a boca crescer, né? Porque a boca precisa crescer e o que faz a boca crescer é mastigar. Então, quando o bebê começa a nascer os dentes, ele está numa outra fase. Então, ele tem as fases, né? Tem a fase de Sim. sucção, a fase da mastigação. Então, e muitos pais acabam deixando aquele mamazinho da noite, aquela mamadeirinha da noite, porque é a mamada do soninho, né? E não é isso, na verdade, porque ele não precisa mais, né? Daquele leitinho, se Aham. ele já come a comida, se ele já come carne, se ele já come a papinha, se ele já Exato. come tudo Uhum. isso, aquele leitinho da noite ficou um hábito para ele pegar a Uhum. sonequinha dele, né? Mas aí tem que ver esse hábito, o quanto ele não pode ser prejudicial em relação à saúde bucal, né? Não estou falando da parte nutricional, tá? Aham. Mas já tem os dentes, a gente precisa começar realmente a higienizar. E se ele não é mais um bebê, né, que tem só 2, 4 dentinhos, ele já começa a mastigar, ele já está numa outra fase. Então, o E como ideal isso é realmente importante, né, seria Carol? tirar Porque o essa que a mamada gente vê noturna. quando a criança maiorzinha, e aí aparecem vários casos assim para a doutora Débora, nossa fonoaudióloga, aliás, ela até entrou aqui na live. Ah, Quando a criança é maiorzinha, é, às vezes vem casos na clínica de que por que não estimulou a mastigação, né, como é que prejudica o desenvolvimento da face e da boca, né? E aí acaba exatamente. indo para o fonoaudiólogo. Então, Porque tem a tudo importância tem, aí né? de, Tem exato, as seguir fases, essa. né? A fase da Uhum, amamentação, a fase da sucção é super importante, né? Se consegue amamentar no peito, porque o bebê nasce, né, com aquele retrognativo, com aquele queixinho para trás, e a atrás. amamentação vai estimular toda essa parte, né? Por isso que a amamentação é tão importante, né? Que agora todo mundo fala e preconiza, se puder realmente amamentar, né, no peito, é muito importante o aleitamento materno, né? Porque ele vai fazer essa boquinha, esse queixinho desse bebê realmente crescer, porque o bebê faz, né, um movimento de sucção para esse queixinho nascer, para essa boca desenvolver, e depois, na fase que ele começa a nascer o dente, ele precisa ter outros tipos de estímulo. Porque a fase de sucção já acabou, né? Imagina um bebê, Perfeito. né, de 1 ano e meio, já com cheio de dente, mamando, 2 anos. E a gente fala, né? Porque a organização mundial fala, vamos amamentar até 2, 3 anos, né? Mas a gente está falando de uma população muito grande, né? Tem pais que já continuam amamentando. Imagina que não machuca o peito, né? Já com É, dente, aqueles né? dentinhos, né? Então a gente precisa realmente estimular essas crianças, por isso que tem até aquelas mastigações, você dá um milho para a criança morder. A gente fala, pega até um pedacinho de carne, um músculo e dá para a criança realmente, mesmo que ela fique chupando, para estimular Aham. movimento de lateralidade, para essa boca crescer. O que faz a boca crescer é mastigar. Mastiga. E essas comidas já industrializadas, né? É papinha, a gente precisa deixar a criança mastigar, né? Dá uma cenoura na mão da criança, fruta na mão dela, deixa ela se babar inteira, não tem problema. O negócio é estimular realmente o crescimento da boca. É ótimo. Carol, vamos voltar aqui. Tem uma pergunta que veio pelo Instagram da Pamela. A dúvida dela era como conseguir tirar a chupeta do bebê e qual a idade ideal. A gente não falou, a gente pulou aí, a gente não falou de chupeta. Vamos voltar um pouquinho e falar de chupeta? Vamos. Pode, não pode. E Poder se pode, tiver o com ideal. chupeta, vamos lá.
a chupeta, então a gente fala, poder? Pode, né? Tudo pode. Então a criança ela tem uma fase de sucção, né? Como eu estava falando. E tem crianças que têm Uhum. uma maior necessidade de sucção, que na verdade a criança deveria suprir a sucção, a fase de sucção dela na amamentação, né? No peito. Ah, Né? Mas tem muita mãe uhum. que não consegue amamentar, ou aquela criança tem uma necessidade maior ainda, que o peito também não é suficiente. Né? Então a gente prefere a chupeta do que um dedo na boca. Né? Porque para você tirar um Perfeito. hábito de dedo é muito difícil, né? Porque Uhum. é o seu dedo que está lá em contato. É muito mais difícil você tirar o dedo do que você tirar a chupeta. Então, assim, o que a gente preconiza, né? Tem que dar chupeta? Não, não tem que dar chupeta. Chupeta é uma graça, dá vontade de comprar todas as chupetas do mundo, de todas as Bonitinho. cores, né? É tudo lindo, é uma graça. Mas dá vontade, né? De comprar todas que existem, porque tem uma mais linda do que a outra. Mas, assim, tem necessidade de dar chupeta? Não tem. Ela tem, a gente fala, não, acalma, né? Só realmente quem tem filho e depois que colocou uma chupeta na boca, depois que tá chorando, fala assim, não, acalma, e é acalma mesmo, né? Mas assim, tem a necessidade? Não tem a necessidade. Deveria realmente ser suprido no peito da mãe, essa fase de sucção. Então, assim, vai dar a chupeta, preconiza para dar a chupeta na hora da soneca. É na hora do sono. A chupeta realmente é para a hora do sono. E os pais sabem quando Uhum. os filhos vão dormir. Então, bebezinho ainda, dá na hora do soninho, acordou, tira. Né? A gente não gosta daqueles cordõezinhos que ficam pendurados. Então, a chupeta não tem que ficar pendurada na roupinha do bebê, né? A chupeta realmente é na hora do berço, na hora de dormir e pronto. Tirou a chupeta, Dormiu, tira. dormiu, acordou, tirou a chupeta. É só realmente para a hora de dormir e acabou, né? Não tem que ficar levando a chupeta pendurada, a gente não gosta daquele cordãozinho. A chupeta, normalmente, que a gente gosta, eu gosto muito de indicar, é essa chupetinha aqui, que é a Man, chama Man Perfect. Ela tem um pescoço Uhum. mais fininho do que as outras, né? Já tiveram alguns estudos mostrando, porque, na verdade, até a Flora vai poder falar e ajudar, né? Porque quando a gente faz essa sucção, todo bico, né? Seja bico de chupeta, bico de mamadeira, ele tem que simular o bico do peito da mãe, certo? Ah, Né? uhum. Essa é a ideia para a fase de sucção. Né? Quando acabou a fase de sucção, a gente não precisa mais de chupeta, não precisa de mais de mamadeira, a gente não precisa de mais nada disso. E essa chupeta que é a Man Perfect, ela tem esse pescoço bem fininho, que na verdade a língua, quando a gente faz, né, o bebê fica fazendo essa sucção, a língua dele não fica tão distante do palato. Porque quando o bebê está Ok. fazendo a sucção no bico do peito da mãe, ele achata o bico do peito da Até. mãe para Uhum. colocar aquele leite para dentro. Aqui é só um hábito, na verdade, para suprir a sucção dele. Então, quanto menor ela for, né? E essa aqui que tem esse bico bem achatado, o bico não é achatado, né? Mas é o pescocinho, na verdade, que é onde a língua fica. Aham. Então, o contato é bem menor. Então, não fica com aquele negócio gigante na boca, né? Tem umas chupetas que são enormes, que você coloca até o dedo, né? Então, e tudo isso vai criar uma deformidade, né? Então, aquelas crianças que usam Olha. o que usam aquelas chupetas muito grandes, porque o que faz criar uma deformidade óssea e de alteração de dente é a frequência com que a criança usa a chupeta, né? A chupeta que ela usa e o tipo de chupeta. Então, se a criança usa Formato. aquela chupeta o dia inteiro, a chupeta é uma chupeta gigante, né? O hábito dela fica o dia inteiro lá chupando a chupeta, e isso vai criar realmente uma alteração óssea e uma alteração de dente mesmo, de oclusão. E quando a gente Uhum. pede para tirar? Mais ou menos a 1 ano e meio, 2 anos de idade. Já Ok. seria o tempo limite para a gente tirar, porque pode causar uma alteração óssea. E aí a criança vai chegar com 3, 4 anos de idade, vai ter que usar um aparelho, né? Então, assim, a gente quer Uhum. evitar isso. E se a gente tem uma alteração óssea, não é só uma alteração de dente, que depois a gente corrige, é uma alteração óssea, né? Então, a criança que usa chupeta o dia inteiro, aquela arcada que está crescendo, né? Aquele osso que está se modelando, se remodelando, ele vai crescer ao redor da chupeta. Então, quando a gente olha, dá para entrar na internet e ver, né? Aquelas mordidas abertas, assim. Aí começa a ter Sim. alteração de língua, a criança começa a falar assim, chupeta, seja Olha. massinha.
né? Porque a língua é para ficar para dentro, mas aí a chupeta ficou tanto tempo que é Já deu aquela formato. arcada. E tudo isso vai causando problema de deglutição, de fala, de posicionamento da boca, né? O palato vai ficando maior, a boca, ao invés de crescer para o lado e para frente, ela cresce, né? Para frente. Então vai ficando com aquele bico, com a mordida aberta. Então, assim, ela é para ser realmente usada em casos de realmente de uma necessidade da criança, e na hora de dormir, né? Então a gente preconiza realmente na Uhum. hora de dormir e começar a fazer a remoção com 1 ano e meio, 2 anos. Que aí é o tempo suficiente para isso voltar ao normal, Carol. Se tiver ocorrido Volta. alguma deformidade óssea, tirando lá perto dos 2 anos, não tem problema. Não, ele realmente volta. Volta. Aí não tem, realmente não tem problema. Essa alteração óssea ela não vai se firmar, entendeu? Aí isso Uhum. realmente voltaria e não tem problema. Então, até os 2 anos, né, a gente pede. E depois também a criança começa a criar um vínculo com aquela chupeta. Para tirar depois, É. criança com 4 anos, para tirar uma chupeta, gente, é muito difícil. Ela cria um vínculo, um Uhum. hábito, né? Tudo que fica todos os dias, cria um hábito, é muito difícil de tirar. Então, depois para tirar, é muito difícil. Muito, muito, muito. Então, tem que começar a fazer essa remoção, que a criança já não vai saber, mas quem tem que ser firme, né? A gente fala, conversa muito com os pais, né? Os pais têm que ser muito firmes, né? Porque a criança, ela vai levar aí uma semana, uns 5 dias, para começar a remover esse hábito e ficar e desacostumar com aquilo que ela tinha, né? E Sim. os pais têm Vai que ser chorar um firmes, pouco, né? não fazer manha, né? Então a gente pode até fazer uns furinhos na chupeta para murchar, para ela Ah, perder um pouquinho o interesse, né? interessante. Mas aí a criança vai falar, mas eu quero outra, eu quero outra. E na verdade a criança não tem que querer nada, né? Quem tem que querer são os pais. Então a gente pede firmeza dos pais, porque os pais ficam com dó, né? Porque é o filho, na verdade, que era um bebê e tá crescendo, né? Eu tenho até uma amiga que ela falava, ai, mas ela tá com 4 anos com chupeta. E ela falava, ai, mas ele Ixi, era meu bebê, meu bebê. Eu falei, mas seu bebê tá com a boca o já, bebê cresce. o bebê cresce. Então era uma dó da mãe, ela que não queria Mamãe, tirar a é, chupeta do filho, entendeu? Mas a gente tem que pensar que é prejudicial. E, na verdade, quem vai ter que usar um aparelho é o seu filho, né? depois é que vai sofrer o filho. E Quem a vai doutora sofrer é o Débora aqui fazendo comentário, muito bom, tirar até os 2 anos, porque ela sabe, né, a complicação que vai dar depois para essas crianças que vão chegar no consultório da fono, né? exatamente. E altera, a gente acha que não altera, altera. Altera a fala, altera a É, deglutição. Os pais não percebem, né, se realmente a criança está deglutindo direito, engolindo aquela comida direito. Altera a fala, altera todo. É um sistema, né? A gente tá tudo uhum, interligado, uma coisa vai alterando a outra, né? Então, uhum. realmente tem que ficar ligado e não pode ter dó. A gente não pode ter dó. Na hora de tirar. Tipo, eles são tão pequenos, né, na hora que a gente remove no momento certo, que não vai ficar nenhum trauma, né, Não Carol? fica, não fica, eles nem lembram. Vai passar 5 dias, não vai nem lembrar. Não vai nem lembrar. A gente pode, né? Porque com 2 anos, né? É muito difícil a gente negociar, né? A criança ainda É, não tem aquele. Agora, com 4 anos, você já consegue fazer uma negociada com a criança. Mas, assim, com 2 anos, a criança não vai nem lembrar. Passou 5 dias, ela uhum. esqueceu que aquilo existiu. Ela não lembra. E quando for dedo, Carol, que aí é um problema, né? Criança que chupa dedo. Esse Como aí é que a gente realmente é um problema. consegue ajudar A para gente, tirar? se realmente for beber, né, e não quiser pegar a chupeta, a gente tem que tentar trocar o dedo pela chupeta. Então, se os pais começam a perceber que aquela criança está levando o dedo na boca, isso está querendo de repente demonstrar que ela tem uma necessidade de sucção maior. Por exemplo, a mãe está fazendo um aleitamento materno. Aquela criança não pegou chupeta, porque tem criança que nem quer chupeta, né? Os pais não oferecem, ou a criança, ou o pai oferece, mas o bebê nem pega, né? Não faz Mas questão. Aham. percebeu que começou a colocar o dedo na boca, já troca pela chupeta. Já coloca a Tá. chupeta na boca dessa criança, já vai começando a Uhum. colocar, vai tirando o dedinho, aí tem que fazer um trabalho em cima, realmente, para ela não adquirir o hábito de colocar o dedo.
Porque o dedo depois Uhum. para tirar é muito realmente mais difícil. Porque é um dedo, né? É o nosso dedo em contato lá com o Que pálito, então o tal? conforto, né? A chupeta É é um verdade. plástico, né? Agora o dedo é um conforto muito maior, né? Para aquela criança. Então, se os pais começarem a perceber que desde pequenininho, um ano e pouquinho, isso está demonstrando que ele está precisando fazer uma sucção maior, que só o aleitamento Uhum. não Não está está sendo suficiente. suficiente. Então, Uhum. coloca, introduz uma chupeta, né? Porque é bem melhor, porque o dedo realmente, para tirar depois, realmente é mais difícil. Mas dá para tirar? Claro que dá. Perfeito. Né? Sempre dá, a gente sempre consegue. Sempre dá para fazer, trabalhar em cima, conversar com as crianças. Normalmente que as crianças que ficam com o dedo, né? Elas ficam até um pouquinho mais velhas, né? Então dá para a gente conversar, É. dá para a gente mostrar coisas na internet, falar que o dedo vai ficar deformado, Torto. fazer brincadeira com o dedo, falar que o dedo está sofrendo, né? Desenhar a carinha no dedo, falar, oh, olha aqui o seu dedo, Torto. tadinho dele. É verdade. E aí, normalmente, as crianças que estão com o dedo, né, já estão com a boquinha já com uma alteração de oclusão, colocar essa criança na frente do espelho, explicar para ela. Então, os pais realmente têm que conversar com as crianças e para Uhum. começar a remover esse hábito. Fazer aqueles quadros, né, de recompensa, né? Ah, que lindo. Que é muito legal, Entendi. aqueles quadros de recompensa. Então, conforme a criança for, não conseguir deixar de colocar um pouquinho o dedo na boca, você já faz uma estrelinha. O negócio é Uhum. interagir com que a criança, porque a criança tem que querer parar também, né? Legal. Aqui, Carol, tem mais um comentário aqui da doutora Débora. Para prevenir alterações da função, calma aí, das funções de sucção, de deglutição, mastigação, respiração e fala. Ah, isso quando a gente falou de tirar dedo Ah, e isso, chupeta, né? para tirar realmente, porque ele não deixa você ficar com todas essas alterações, né? Então, se a gente fica com uma Uhum. chupeta muito tempo, se a gente fica com o dedo muito tempo, tudo isso vai prejudicar todas essas alterações que a doutora Débora falou. Exatamente isso. E aí E tem aí, que para entrar com tratar fono, né? depois, E a gente fala, e aí custa, né? custa. É tempo, é o dinheiro Custa tempo, mesmo. custa dinheiro, Uhum. custa alteração, né, da criança, né, que não precisava ter Sim. passado por isso, né? Se a gente tem como prevenir, é nossa obrigação prevenir, né? Se a gente sabe, Uhum. né? Agora, se a gente não sabe, agora, se a gente Ah, sabe que isso pode acontecer, é nossa obrigação a gente prevenir. perfeito. Carol, voltando agora na parte da higienização, tem que passar fio dental nas crianças, nos pequenininhos? A gente tem que passar fio dental. Normalmente, né, a dentição decídua, né, os dentinhos, eles são mais separados aqui na frente, né, os dentes, né, os incisivos, os dentinhos da frente, eles são mais espaçados e os molares, eles costumam normalmente ser juntinhos, né? Então, nos dentinhos de trás, e se a gente vai passar nos dentinhos de trás, a gente vai passar nos dentinhos da frente. Mas agora, nasceram os primeiros dentinhos, e isso existe muito, né? Já os dentes da frente, já nasceram os incisivos embaixo, né? Que são os primeiros a nascer, os Uhum. inferiores. E eles estão juntinhos, a gente tem que passar o fio dental, né? Ok. Porque a gente sabe que a Uhum. escova, ela não entra entre um dente e outro. Seria maravilhoso se a gente escovasse e a cerda da escova ultrapassasse de um lado para o outro. Mas não passa, né? Não passa e não tem jeito, né? Então, nasceram os primeiros dentinhos. O dente é juntinho, muito juntinho. Ó, o dente está separadinho? Não, não precisa. A gente não tem essa necessidade, né? Agora, ai, Uhum. já tá com uns 2 anos e os dentinhos já estão juntinhos. Então, a gente precisa olhar a boca realmente da criança. Os pais precisam olhar. E se o dente já tiver juntinho, tem que passar o fio dental. Então, por isso que a gente pede, né? Para ir ao odontopediatra, para a gente passar Uhum. todas essas orientações e olhar, né? Realmente, de repente o pai não consegue, não viu os dentes de cima, né? Normalmente os pais conseguem olhar os dentes de baixo, mas os dentes de cima não É, conseguem, né? Para a gente poder orientar como realmente passar o fio dental. Então, os dentes juntinhos, se os dentes estão juntinhos, a gente precisa passar o fio dental. E aí passa, né? Uma vez por dia tá ótimo. uhum. E é Não um precisa mais do sacrifício, que né, isso. Carol? É, Outra, não é fácil, segurar a não. criança para escovar já é um terror, É, para passar o fio mas aí dental, tem o então. fio dental, né? Aqueles que tem forquilha, né?
aqueles que já são montadinhos para os pais, é mais fácil passar. E a gente já vai adquirindo o Facilita. hábito também, né? Porque para os próprios Uhum. pais também, para todo mundo, né? Só vai trazer benefício. É. Por isso que, Carol, acho que é importante a gente falar, uma dúvida comum é quando eu devo começar a levar meu filho ao dentista? É, a gente fala, nasceram os primeiros dentinhos, a gente já leva. Leva, né? Então, Uhum. os primeiros dentinhos são os incisivos inferiores, né? Que são esses dentinhos de baixo. Então, a gente já Por volta de pede para 6 meses, levar né, Carol? por volta de 6 meses, mais ou menos. Isso. Então, 6 meses, um ano, tem que levar. Tem que levar, porque a Tá. gente vai passar todas essas orientações, porque o que a gente quer, como odontopediatra, é fazer a prevenção, né? Então, a gente quer Uhum. prevenir. Então, a gente precisa prevenir passando orientação, né, para os pais. Como é que escova, se usa pasta de dente, se não usa. Conversar com esses pais, saber que tipo de... como é que ele está alimentando esse bebê. É com fórmula? A fórmula tem açúcar? Não tem? Talvez a gente precise, né, ficar um pouquinho mais de olho nessa criança que está usando uma fórmula que contém açúcar, né? E que Uhum. é amamentada à noite, de madrugada, talvez a gente precisa proteger esse dentinho um pouquinho mais. Então, a ideia realmente é ir a partir dos 6 meses a um ano de idade. Nasceram os primeiros dentinhos, já leva para a gente passar todas essas orientações, e a ideia é que a criança não tenha realmente nenhuma doença cárie na boca, que a gente consiga passar essa parte de prevenção para que os pais realmente acompanhem, né? Que a gente acompanhe essa criança para que ela não venha a ter nada. E uma outra coisa Uhum. também é esse mito do dentista, né? Que os pais, né? Os pais têm medo de ir ao dentista, né? Então é interessante os pais levarem para eles verem que não tem nada demais, né? Então, se o filho vai ao dentista desde bebezinho, ele só vai fazer uma prevenção. Então, ele vai lá escovar o dente, a gente vai passar um flúor, a gente vai orientar, né? Vai fazer um tratamento Uhum. individualizado com cada pai e com os pais e com a criança. E isso só vai trazer benefício, né? E aí os pais vão ver também que as crianças vão querer ir ao dentista, né? Hoje em dia, né, Exato. as crianças gostam de ir ao dentista, né? Então é Uhum. diferente, né, do que antigamente, né? Porque É. os pais falam: ai, meu Deus, eu morro de medo de ir ao dentista, só de escutar o motorzinho. Então, muitas vezes tem Uhum. criança que nunca vai escutar o motorzinho. Porque se ela for ao dentista desde pequenininha, né, fizer toda essa parte de prevenção, talvez ela nunca escute o Não vai motorzinho na vida precisar. dela, né? Então Uhum. a ideia é essa mesmo, que os pais levem desde pequeno para realmente. E a gente fala, né? Fazer prevenção é mais barato do que fazer um tratamento. Exato. Fica Né? menos tempo Muito. na cadeira também. E para aqueles, Carol, que tem alguns que sofrem muito para escovar, para higienizar o dente do bebê, passar fio dental, a gente sabe disso, e é uma tortura para a mãe. Por, né? Porque ela se culpa, não consigo escovar, não consigo limpar a boca na frequência que deveria, tal. E eu sei que é uma tortura mesmo para os pais. É possível a gente fazer, levar com mais frequência ao odontopediatra e tirar essa culpa, né, Carol? Tipo, vou É, levar, nem que seja, às vezes realmente tem pais que não conseguem mesmo fazer esse controle, e tudo bem, leva uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, e o odontopediatra vai orientar qual é a melhor, dependendo do risco, né, daquele bebê, daquela criança, qual é a frequência que deve levar para não ter o risco de ter cárie, mesmo que os pais não consigam ficar tão em cima, né, desse cuidado tão de perto exato, assim. exato. Não, porque acontece, os pais trabalham muito, não tem esse time, esse tempo todo, né, para cuidar, porque é o que eu falei, né? As crianças vão na escola para aprender a escrever desde pequenininho, ficam lá treinando, né? E o hábito de fazer higienização, também a gente precisa dos pais, mas não tem que se culpar, né? E se a gente, Uhum. se você tem um odontopediatra, né? Se você faz essa parte de prevenção, o odontopediatra pode fazer e te ajudar nisso também, né? Fazendo um programa de prevenção, a gente vai analisar risco cárie, né? Como você falou, Eliane, avaliar Uhum. risco de cárie, vai avaliar a parte de higienização, e essa criança realmente pode ir todo mês, a cada 2 meses, a cada mês, para a gente fazer essa parte de orientação e fazer realmente essa parte de prevenção.
né? Então Central. não tem que realmente ficar encucado se realmente não consegue, porque tem pais, mas como é que eu faço? Né? Para Eu não consigo segurar, colocar a criança, mas ele se mexe muito, é, né? Não uhum, consigo, eu deito ele de ponta cabeça, eu deito não sei o quê, eu coloco em cima da minha perna. E a gente fala, tem que fazer. Mas aí, se não, realmente não tem, não consegue, não tem que se culpar, né? Leva no odontopediatra, faz um programa de prevenção, né? A gente vai orientar, vai analisar os riscos, de quanto em quanto tempo seria ideal ir, e a gente monta um programa de prevenção para cada criança, né? Então, se aquela criança realmente tem um risco de cárie maior, toma uma fórmula, já tem uhum, dentinho, né? Tem criança que os pais já dão doce, né? Então, a gente começa a avaliar já é, com 1 ano e meio, já come doce, já come, né, balas fine. E aí a gente já começa realmente a trazer essa criança um pouquinho mais para a gente, falar, não, vem aqui todo mês, vem aqui a cada 2 meses, realmente porque a ideia é sempre uhum, essa, é fazer prevenção. Então dá para a gente fazer um programa de prevenção, realmente caso os pais não consigam fazer essa higienização ou tenham alguma dificuldade, né, a gente realmente monta um programa de prevenção para que ele fique realmente com a boca saudável. E não só a boca saudável e acompanhar, né? Acompanhar o é, crescimento bucal dessa criança, né? Que precisa crescer, como a estava falando, uhum, precisa crescer, precisa deglutir, precisa mastigar, né? perfeito. Carol, outra dúvida que também é bem frequente no consultório é a questão dos sintomas quando começa a nascer os dentinhos, né? É. Então Se começaram a tem coça, gengiva, febre, dói. se coça a gengiva. Febre é sinal de que está nascendo dente? Não é, Como? depende, né? Se Não, essa né? febre persistir, né? O que a gente fala, como a criança, os dentes começam a nascer, irrita, né? A criança fica mais irritada mesmo, né? Porque é um dente que está Uhum. irrompendo numa gengiva. Então, coça. Então, o que a criança faz? Coloca a mão na boca. Então, ela coloca, tá engatinhando, pegou a mão no chão e colocou na boca. E fica colocando tudo na boca. Porque ela quer coçar. Então, ela coça o dedo, ela morde o dedo. Tanto que tem bebê que você dá o dedo, a criança fica mordendo o teu dedo. Porque a criança quer tirar aquele negócio que tá O coçando a incômodo. gengiva. É o incômodo. Então, a criança tá engatinhando, botou a mão no chão, coloca a mão na boca. Então, às vezes em quando pode dar uma diarreia, né? Porque a criança Ah, coloca a mão na boca, tá no chão, mão na boca, mão no chão. E pode uhum, dar um pouco de febre, sim, mas assim, isso não é. Essa febre persistiu, a diarreia continua. Então, não é por causa do dente. Então, assim, deu uma perfeito. ligeira febre, deu uma ligeira diarreia, é o máximo, né? Então, isso Uhum, persistiu, realmente precisa ir num pediatra ver, porque isso quer dizer uma outra coisa, a criança está com uma outra coisa, né? Então, assim, mas perfeito. irrita, e muitas vezes acontece uma diarreia ou até uma febre, uma leve, né? Porque a criança coloca a mão na boca, ela tá com a mão no chão e ela vai lá e coça, coloca a mão na boca e os pais não estão lá toda hora, né? Uhum. Então, acaba perdendo uma hora que a criança colocou a mão no chão, botou a mão no sapato da mãe, do Ah, pai, na sola e colocou a mão no chão. A gente não sabe. já foi. Já foi, né? E é 1 segundo, né, para tudo acontecer, né? Aham, É 1 segundo, mas assim, tem que ser tudo, uma leve diarreia, uma leve febre, não. irritabilidade, a criança fica mais irritada mesmo. Tem criança que não fica, tem criança que não acontece Uhum, nada, né? Mas quando acontecer, pode realmente ser por conta do dentinho. Tem criança que fica irritada, que não quer comer, né? E aí a gente tem uhum. eu tenho até aqui então por isso que a gente usa muito esses mordedores, né? Que eu gosto bastante, Aliviar. que é dar para a Uhum. criança morder. Os mordedores que a gente leva realmente para a geladeira, que isso alivia muito, tudo que é geladinho alivia muito. E a camomilina C, né? Ah, Que são esses comprimidinhos, na verdade, que a gente dilui na água. Então, abre um comprimidinho desse, abre ele, dilui na água e dá, porque isso vai aliviar. E ele é fitoterápico, né? Porque a perfeito. base Uhum. dele é de camomila. Então, você pode dar aí 3 vezes ao dia, realmente, caso a criança fique com muito irritada, né? Porque tem criança que fica muito irritada.
Tem criança que não fica, mas se realmente tiver Ótimo. irritação, pode usar a camomilina C, abre um comprimidinho, dissolve na água e pode dar para ele até 3 vezes ao dia. Aí muitos pais perguntam, e o nenê dente, né? Aquelas pastinhas. É, Nenê dente, posso usar toda a torta e direito? Não, a gente não gosta, na verdade, porque aquilo é um remédio, né? E vende sem prescrição na farmácia, né? Então, tem muitos pais que usam assim e compram e saem passando, porque a criança fica tão irritada e começa a passar, sei lá, 10, 5 vezes ao dia, né? A criança engole aquela pasta, né? E isso é nossa. prejudicial, né? Então, assim, se for usar, por isso que a gente pede, vai ao odontopediatra, deixa a gente avaliar realmente, se realmente tem necessidade, se tudo isso que eu Uhum. falei, né? O mordedor, a camomilina C, se isso realmente tudo não adiantou, né? Um nenedente, 1, 2 vezes ao dia, né? Usar com parcimônia, coloca com cotonete um pouquinho, mas não é para ficar usando, tem que ser prescrito, né? Porque a criança Uhum. engole aquilo, né? Engole aquela pasta, então aquela pomadinha. Nossa, E ela não é, e ela acaba sendo prejudicial para a saúde do bebê. Tá? Então, a ótimo. gente gosta de usar a Carol, camomilina C, os mordedores e o nenedente em uhum. casos extremos. Carol, a gente tem 9 minutinhos para acabar. Antes de acabar, eu queria lembrar que a gente não falou nada da consulta da gestante, né? Mas aí, numa próxima live, a gente fala alguma coisa mais completa sobre isso. Mas para não deixar passar hoje, que sim, você pode e deve ir gestante no dentista e Sim, na odontopediatra, né? Mais especificamente na odontopediatra, porque várias dessas informações que a gente está falando aqui hoje já são dadas na consulta do pré-natal odontológico, e que não é muito comum as pessoas falarem do pré-natal odontológico, né? é Geralmente falam verdade. depois que ganhou o nenê e tá tendo os problemas lá com o nenezinho, tal. Mas existe a consulta do pré-natal odontológico feita pelo odontopediatra, né, Carol? Exatamente, né? A gente faz essa consulta de pré-natal odontológico porque a gente quer cuidar da mãe, né? Da saúde bucal da mãe, né? Que é super importante para a Uhum. saúde bucal do bebê, né? Para a saúde geral do bebê, né? Porque a gente sabe, né? Alguns estudos mostram que se a mãe tiver uma periodontite, né? Que é uma gengivite mais avançada, isso realmente pode liberar algumas ocitocinas dentro do organismo da mãe, essas inflamações, infecções, e isso pode gerar um parto prematuro, um nascimento de baixo peso. Então, a gente gosta de acompanhar como se fosse um pré-natal mesmo, né, ginecológico, um pré-natal odontológico, para que a saúde bucal da mãe durante a gestação esteja ok, porque muitas vezes a mãe negligencia um pouco, né, a parte de Uhum. escovação, de higiene, porque ela já está com tanta coisa na cabeça que a última coisa que ela vai pensar é escovar o dente, ela mudou a dieta dela, está comendo Pois é. diferente, muitas vezes a pasta começa a dar um enjoo Da nela, enjoo. Uhum. ela tem uma gengivite, talvez, que a gente fala que é uma gengivite gravídica, que se estabeleceu, né, por conta dos hormônios que estão à flor da pele, e essa gengivite pode se instalar, então ela tem que ter um acompanhamento, a gente fala que são três, né, são 3 acompanhamentos, né, que a gente pede para Ah, as mães irem. Né? Assim que ela souber que ela está grávida, no meio da gravidez e no final da gravidez, já que ela já está quase com o bebê ali um pouco mais já nascendo, para a gente explicar um pouquinho sobre todas essas coisas que a gente falou hoje sobre o nascimento do bebê. Que aí a gente já passa as orientações, que ela já passou por tudo aquilo, e a última fase, né, do pré-natal odontológico seria passar realmente essas orientações, porque aí a mãe já vai, já o bebê já nasce e ela já sabe o que ela tem que fazer em relação à saúde bucal dele. e fica tranquila, né? Sabendo E de. fica tranquila, exatamente. Mas é super importante, porque aí a gente já começa a fazer a prevenção, que é o que a gente mais gosta, fazer a prevenção já com a mãe. Aham. Tá ótimo, Carol. Bom, acho que a gente já, a primeira live tá ótimo, Carol. A gente já falou, conseguiu Falou abordar tudo. vários assuntos, mas lembra aquele vídeo que a gente gravou na clínica? É verdade. Tá no canal do YouTube. Até hoje eu Falando do deixei aqui no pré-natal, link da né? bio. A gente falou muito, desde
Até a gente citou lá todos os sintomas da erupção dos dentinhos, a gente passou por várias etapas do É bebê, verdade. inclusive do pré-natal, odontológico. Então, o vídeo já está lá no canal do YouTube e o link está na bio do Instagram. E a gente vai aproveitar e também deixar esse vídeo aí do IGTV, do Instagram, também lá no nosso canal do YouTube. E aí a gente Ah, marca e a qualquer próxima. dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, manda pra gente, né? Ficou com alguma dúvida? Pode mandar pergunta que a gente responde. Eu respondo, né? Quiser perguntar qualquer coisa que a gente acabou não falando por aqui, ou ainda ficou alguma dúvida de alguma coisa que a gente falou, né? Conversou, Uhum. manda que a gente responde. Tá ótimo. E para quem quiser agendar consulta com a Carol está na unidade do Morumbi e na unidade de Pinheiros, lá na nossa clínica, no Portal do Sorriso. É isso, Carol? É isso aí, gente. Vamos cuidar da Então tá saúde bom, bucal. obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, obrigada a você, Eliana. Tchau, tchau. Até a Beijo, próxima. tchau, tchau. Até mais. Tchau. É.